Bom dia. Eu sou a Paula Pioli e, em nome da equipe da Módulo, gostaria de agradecer a presença de todos em mais um webinar da série CSO para CSO. Hoje iremos abordar o tema Continuidade de Negócios, uma abordagem com base na gestão de riscos. Para falar sobre esse tema, temos como palestrante Sérgio Recupero, gerente regional da Módulo São Paulo e profissional com 17 anos de experiência na área de segurança da informação e riscos. E o João Ambra, diretor das soluções da Módulo, com 10 anos de experiência na segurança da informação e auditoria. Durante a sessão, você poderá enviar suas dúvidas por meio de chat, que está disponível do lado direito de sua tela. Lembrando a todos que esta série estará disponível para download em nosso site, módulo.com.br. Além disso, a equipe da Módulo se encontra à disposição para aprofundar o tema aqui exposto em uma reunião presencial. Curta a nossa página no Facebook e receba também informações e atualizações sobre o tema. www.facebook.com/módulogrc. Passo agora a palavra para o Sérgio Recupero. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos em mais um webinar aqui da série CSO para CSO, onde a gente procura trazer temas para discutir um pouco sobre o dia a dia e os desafios da área de segurança de informação e gerenciamento de riscos que todos nós enfrentamos hoje em dia. Dando continuidade ao tema que nós abordamos em janeiro, falando sobre a gestão da continuidade de negócio, onde nós trouxemos aqui a participação do nosso amigo William Alevati, professor dessa área de gestão de continuidade e agora até autor de livros. Nós estamos dando continuidade ao tema de continuidade, trazendo o João Ambra, que é o responsável pela área de soluções da Módulo, o qual emprega um produto da Módulo para gerenciar e para desenvolver esse tema de uma maneira mais adequada. O João, ele hoje está lotado na nossa filial em Atlanta, nos Estados Unidos, da onde ele está falando agora a partir desse instante conosco. O João vai estar abordando as funcionalidades do produto e desenvolvendo um pouco melhor o tema de gestão da continuidade de negócio. Vou passar agora a bola para o João. O João vai discorrer um pouco sobre essas funcionalidades e esse tema de gestão da continuidade direcionada por uma visão de risco. João, a bola é com você aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Tenho certeza que vocês estão num clima muito mais tranquilo que o meu aqui, que deve estar por volta de uns 5 graus aqui em Atlanta. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar em continuidade ao último webinar que o William fez. Eu vou tentar dar um foco mais técnico e mais profundo em cada um dos tópicos que ele abordou no último webinar. Então, eu vou estar mostrando um pouco da minha experiência. Eu já gerenciei e participei como consultor por vários anos em uma série de drills e a parte de continuidade, desenvolvimento de plano, migração, e tem alguns fatos interessantes para contar para vocês, bem como transferir um pouco das dificuldades, ou conversar um pouco das dificuldades que eu enfrentei, não só em implementações no Brasil, como em algumas implementações que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, no final, eu vou estar voltando nas perguntas, fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta durante a apresentação, e vamos começar. Então vamos começar um pouco, como é que começou? Quando a gente começou, eu lembro mais ou menos um ano atrás, quando a gente decidiu migrar da versão 5.4 do Risk Management para a versão 8, quais seriam as normas que a gente iria utilizar? E tinha acabado de ser lançada a 25999 e já estava em desenvolvimento. O Alberto Bastos faz parte do comitê da ISO, então já estava trazendo para a gente alguns insights da 22301. Mas essas foram as normas que a gente se baseou. Quando a gente estava identificando cada um dos componentes que a gente precisaria utilizar no software, bem como as dificuldades que os nossos clientes estavam enfrentando, como é que a gente iria seguir um framework de mercado, uma regulamentação de mercado, para implementar todas essas funcionalidades dentro do nosso software do Risk Manager. Então, como vocês fazem, um fator muito importante que é um ciclo. Então, muitas vezes eu entro na reunião, o pessoal está fazendo pela primeira vez o plano de continuidade ou está enfrentando alguns problemas em determinadas áreas. O que eu tento passar para eles é um ciclo. Vamos tentar estabelecer um escopo e desenvolver até o final. Se você tentar, na primeira vez que você está fazendo, ir atrás de 150, 300 BAs, normalmente vai ser muito difícil e você tem um alto risco de falhar. Então, vamos identificar um escopo menor, a gente faz um ciclo completo
identifica as áreas que estão mais próximas, que você tem uma comunicação melhor, termina esse ciclo, vai para o próximo, desenvolve os planos. Quando você completa, você vai aprender muito, não só sobre o processo, como as pessoas que estão envolvidas no processo vão aprender também. Então, no segundo ciclo, você já vai ter ganho de performance, você já vai saber alguns dos problemas que você enfrentou no passado, vai ajustar. Então, em vez de tentar, a grande mensagem aqui é o seguinte, em vez de você tentar fazer para tudo de uma vez só, começa pequeno, cresce, vai crescendo o escopo e em alguns meses ou alguns anos, dependendo do tamanho da organização, você vai atingir o objetivo de maneira mais rápida e mais eficiente. Então agora, como eu falei, assim, um pouco mais técnico, a gente vai abordar durante o webinar de hoje esses 5 tópicos aqui. A definição da política de continuidade, isso é um fator muito importante. Sem o comprometimento da organização em forma de política, é muito difícil a organização entender, compreender os problemas. Principalmente é muito engraçado, passando um pouco da minha experiência, a diferença entre encarar esses problemas no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, a gente é muito sortudo, eu diria, por não ter a quantidade de desastres aqui. Semana passada mesmo teve aquela nevasca em Nova York e eu tive um amigo meu que ficou sem energia na casa dele, com temperatura de -10 do lado de fora. Ele teve que pegar lenha, colocar na lareira, porque senão o cachorro, o gato dele ia morrer por causa da temperatura. Ele não pôde nem sair de casa, ficou 3 dias sem energia, num frio de -10, sobrevivendo só com lareira. Então você pode ver, um país de primeiro mundo ainda, se tem uma nevasca daquela, destrói a energia e você tem que voltar para a Idade da Pedra e sobreviver com fogo. Então eles encaram, eu notei uma diferença muito grande, quando você fala de desastre tem uma percepção, um grau de importância muito maior, porque eles vivenciam isso a todo ano. Então, a definição da política é claramente um comprometimento da organização, aprovada pela alta direção da empresa, dizendo que isso é uma política e vocês têm que cumprir. Aí depois a gente passa para o primeiro passo, que é identificar a análise de impacto e de risco. Então é um procedimento para a gente priorizar. Normalmente as empresas têm muitas coisas a serem feitas. Quais seriam as áreas, os processos de negócios, as aplicações mais importantes? Uma vez identificado, também é a mesma coisa. Não adianta você tentar definir uma estratégia para cada um dos seus processos de negócio. É muito mais eficiente você definir estratégias globais que você pode aplicar em todos os processos críticos de uma maneira mais corporativa e facilitando de novo custos, conhecimento e teste. Você deixa você homogeneiza o seu processo de continuidade. Depois, é claro, vamos na parte técnica e uma das que eu considero das principais, que é a definição dos planos. Então, como é que vai ser a recuperação, a identificação de quais são os passos antes do desastre e as coisas que, se você não fizer backup e depois tiver o desastre, não adianta nada. Então, você tem uma série de procedimentos de preparação que vai ser feito durante a criação dos planos. E depois, lógico, a gestão dos incidentes. Então, quando você tiver uma infecção, como da parte da gripe aviária que a gente teve no Brasil, ou quando você tem um desastre, como eu mencionei, falta de luz ou falta de pessoal, o pessoal não pode ir trabalhar porque tem uma nevasca muito grande, como é que você faz essa gestão desses incidentes no dia a dia? Então, eu queria também ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu gosto de fazer meus webinars de maneira bem interativa, então eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Qual dessas áreas vocês acham que é a mais importante? Então agora provavelmente apareceu na tela de vocês uma opção de votar e vocês podem clicar entre essas opções qual é dessas fases que vocês necessitam de maior automação, que vocês estão tendo maiores dificuldades na parte de definição de política, ou vocês estão tendo grandes dificuldades para fazer a análise de BIA, definição das estratégias, a criação e manutenção dos planos, gestão dos incidentes. O pessoal está votando aqui, eu já estou vendo que a gente já tem mais ou menos 30%, 40%, 50% do pessoal. Eu vou dar mais 30 segundos para o pessoal pensar. Mas bem legal, os resultados eu já vou apresentar para vocês. Está saindo bem perto de uma pesquisa similar que eu fiz aqui nos Estados Unidos.
Então, beleza, a gente já tem 70% do pessoal votou. Vamos ver os resultados agora. Então, como vocês podem ver, 52% do pessoal acha que o ponto mais importante, ou um dos pontos mais críticos, é a análise de impacto e análise de risco. Então, 52%. Depois, a criação dos planos, 28%. Empatado com a parte de definição da política e depois 16% com a definição dessas estratégias e definição de incidentes. Isso é bom que eu vou começar focando mais nesses itens. Então vamos lá, agora vamos continuar com o webinar indo para cada um desses temas. Então começando com a parte de política. Como eu tinha falado, é muito importante a gente desenvolver a política para a empresa e aqui alguns detalhes de quando você estiver desenvolvendo essa política para você levar em consideração. Então, requerimentos legais, contratos, normas, regulamentações que afetam o seu negócio. Então, como PCI, regulamentações do Banco Central, dependendo de qual indústria você pertence, você tem que avaliar isso em termos de definição da sua política. Objetivo e escopo, isso é bem importante. Isso engloba toda a empresa, só áreas específicas, departamentos específicos. E qual é o objetivo? O objetivo tem que estar claro para fazer essa comunicação. Lembre-se que você vai estar falando com outras áreas da empresa que não são especialistas em continuidade. Então, você tem que definir esses pontos bem claros e, por apresentar para eles, leva a política, apresenta o porquê, mostra o comprometimento da organização. Regras e responsabilidades, então tem que ser definido claramente quem são os players, as pessoas importantes no processo. E, como eu falei, a parte dos executivos patrocinador. Então, contando um pouco da minha experiência, não vou comentar qual foi a empresa, mas infelizmente essa empresa estava passando por dificuldades financeiras e foi considerado que o plano de continuidade não era um dos itens mais importantes. Então, criou-se até um medo na empresa, porque quem recebia a atribuição do plano de continuidade normalmente ia parar no RH no mês seguinte sendo demitido. Então, isso ficou muito ruim, era um desafio maior. Você começava a fazer a apresentação do processo, 2, 3 semanas depois, no meio do processo, vinha uma outra pessoa, porque aquela pessoa tinha sido mandada embora. Depois, uma outra. Então, enfim, esse foi um dos problemas que a gente enfrentou nessa implementação, mas, como eu falei, tem que ter comprometimento. Sem comprometimento é um trabalho sem fim, um trabalho muito grande. Então, algumas ideias, como é que a gente tem usado no Risk Manager isso. Você pode publicar as políticas no módulo de política e você pode fazer o attestation, que também vai verificar a parte de teste de entendimento de como as pessoas estão entendendo a política, se é necessário algum treinamento em cima dessa política. Certo? Então, agora vamos passar para a parte de análise de riscos e impactos. Então, vocês identificaram como um dos pontos mais importantes. Então, vamos lá. A gente começa com a definição de processos e sistemas. Então, a ideia aqui é identificar quais são os processos críticos. Algumas das maneiras que eu já vi isso acontecer. Quanto mais alto na organização a gente chegar, mais claro vai estar a definição dos processos críticos da empresa. Então, eu já tive experiência fazendo isso por departamento, pego o organograma da empresa, identifico os departamentos, dentro dos departamentos, os processos críticos daquele departamento. Então, você pode fazer uma primeira análise entre os departamentos, os departamentos executivos reportando ao presidente. Dali, você pode identificar, talvez, subdepartamentos ou áreas de serviço dentro desse departamento, e você pode ter, ao primeiro nível, uma identificação quantitativa ou qualitativa desse processo e depois indo até o terceiro nível. Como eu falei, começando, avalie o tamanho do seu grupo. Se tiver um grupo de uma pessoa, não tenta fazer 150, 200, independente do tamanho da sua empresa. Como eu falei, vamos tentar um processo que você tenha um número gerenciável de processos no seu escopo para o seu primeiro ciclo. Uma vez esse ciclo terminado, a gente vai expandindo o escopo e, como eu falei, vai ser mais eficiente. Então, dando um pouco de ideia de como é que é uma análise de BIA que a gente faz normalmente no Risk Management. Então, você identifica seus processos e você vai criar uma tabelinha como essa aqui, onde você vai estar buscando o impacto operacional, o impacto de imagem, o impacto financeiro e o impacto regulatório. Nesse exemplo, eu estou com um BIA
qualitativo. Então, basicamente, a gente vai estar perguntando, o impacto é muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, representado pelos números de 1 a 5, e em relação ao tempo. Então, alguns exemplos. Talvez o impacto da folha de pagamento do RH no primeiro dia não seja tão grande. Agora, mais de 30 dias sem pagar funcionário, esse impacto começa a ficar muito grande. Talvez o impacto de um dia no regulatório na parte de pagamento de taxas ou de impostos não seria muito grande, mas talvez 7 dias a multa já começa a crescer de uma maneira exponencial ou uma maneira muito grande. Então, esse é o tipo de análise que tem que ser feito para depois ajudar nos outros indicadores. Alguns clientes mais maduros já estão fazendo uma análise quantitativa. Então, por exemplo, já tem um histórico de incidentes ou problemas que aconteceram na empresa que deram uns valores mais empíricos mostrando, olha, a gente perdeu uma semana dessa área, gerou um impacto operacional, um impacto de imagem. O de imagem normalmente é o mais difícil de ser medido, mas talvez se você for uma empresa com ações na bolsa, talvez você possa usar alguns desses indicadores para medir o impacto de imagem. Impacto financeiro é diretamente afetado a sua receita naquele mês ou naquele tempo. Regulatório, como eu falei, da parte de multas que você teria de acordo com as suas regulamentações, e o operacional é mesmo o desgaste e os problemas na área. Aí, dentre a parte do que a gente está chamando dos dados de BI, os requisitos de continuidade, eu tenho encontrado que nos meus clientes normalmente tem dois approaches. Os clientes menores, normalmente a gente faz análise de impacto junta com os requisitos de continuidade. Então, é um passo além da identificação dos processos críticos e a gente começa a levantar dados como o Recover Point Objective ou o Recover Time Objective, que seria o tempo esperado pela área de negócio para recuperar o seu sistema. Então, digamos que você tem um incidente hoje, quanto tempo vai demorar aquela aplicação voltar? Quanto tempo vai demorar aquele processo de negócio voltar à operação em regime de contingência? E falando nos dados, então se é um sistema de pagamento online ou um sistema de entrada de pedidos, quando for restaurado os backups, assumindo que o data center explodiu, que aconteceu alguma coisa bem grave, qual o tempo, qual a data do último backup que você vai conseguir restaurar esses dados. Então, é isso que é representado pelo RTO. Então, você pode representar isso em dias. Como eu falei, organizações pequenas normalmente fazem essa análise em conjunto. Você vai gastar mais tempo marcando uma reunião com a área de negócio para colher a primeira tabela. Então, se eles já estão vendo ali pela primeira tabela que vai ser um processo crítico, já continuam na identificação dos processos, recursos, e a gente chama de atributos qualquer outro metadado ou qualquer outro dado importante para a sua organização que você quer inventariar durante esse processo. Também é importante esse mapeamento, você identificar pontos únicos de falhas, então você simular. E é muito importante você fazer isso de uma maneira visual, tentar identificar os processos de negócio no topo, quais são os sistemas e depois os recursos que são compartilhados. Então, teve um drill que a gente efetuou também para uma empresa, que a gente recuperou todos os servidores, mandou as fitas de backup para o site, eles estavam num site em São Paulo, outro site no Rio, mas o AD era compartilhado. Então, depois que levantou todos os servidores lá, era um dos primeiros testes, eles estavam começando, eu estava auditando o processo, o sistema todo de geração dos usuários não estava no escopo. Então, foi identificado um ponto importante, tiveram que abrir na parte da rede de contingência uma conexão para o AD para a gente efetuar os testes. Então, é muito importante, no final, testar, porque é ali que vai aumentar ou diminuir seu grau de risco, aumentar seu grau de confiança no seu processo. Combinar com a análise de risco. Então, vocês identificaram esse ponto, é muito importante você fazer uma análise de risco, e normalmente quando a gente faz análise de risco, a gente está olhando por 3 aspectos, na parte de confidencialidade, a parte de integridade e a parte de disponibilidade. Então, tentar focar os controles de disponibilidade e avaliar o risco que esses controles estariam causando, ou o risco da falta desses controles
no seu ambiente, identificar os ativos ou os processos de negócio de maior risco, atuar nele para reduzir esse risco e, com isso, minimizar as chances de você ter um incidente. Passando agora para a área de estratégia, então, apenas para simplificar aqui, a ideia é a gente chegar no final dessa fase com uma lista dos seus processos. Quanto mais mapeamento você tiver, mais claro vai estar na visão das pessoas envolvidas, das áreas de negócio, das áreas de tecnologia, de como eles devem trabalhar para restaurar os aplicativos, servidores ou até os processos, que sejam eles manuais ou dependentes de tecnologia durante a crise. Então, uma vez que você tem essa lista, você vai começar a olhar no resultado de BIA, o resultado do RTO e o resultado da análise de risco para determinar qual é a sua estratégia. Então, o impacto é alto. A análise de risco deu que é alto. O que você vai fazer a respeito disso? Você vai aceitar esse risco alto, você vai transferir e aqui nos Estados Unidos isso é um mercado enorme. Por exemplo, a gente estava avaliando uma empresa aqui, a gente tem insurance, tem seguro aqui. Se um dos meus consultores tiver algum problema fazendo uma análise de risco, fazendo qualquer processo, tem um seguro só para comprometimento de dados. Depois a gente tem um outro seguro se acontecer qualquer acidente no cliente. Depois tem um outro seguro se tiver qualquer crime acidentado. Então tem uma série de categorias de seguro para transferir esses riscos. É um mercado gigantesco aqui nos Estados Unidos e transferir o risco, muitas pessoas acabam esquecendo dessa opção, mas é importante avaliar que economicamente pode ser uma das melhores soluções. Tratar, que é o que é mais comum, ou a gente aceita, ou a gente trata os riscos, identifica quais são as ações, os planos de ações para diminuir esses riscos. Mudar ou suspender o processo do sistema, isso é uma medida normalmente drástica. Se esse processo existe, normalmente tem uma razão, mas empresas que estão passando por grandes transformações ou não fazem esse tipo de análise por um bom tempo, isso pode ser uma opção. E caso nenhuma das opções acima possam ser feita, vai ser identificado que é necessário criar um processo de continuidade e, com isso, aquele processo de negócio vai ser incluído no sistema de continuidade. Então, aqui mais ou menos uma ideia, essa seria a tela onde você teria todos os seus processos de negócio. Você pode identificar qual processo de negócio, os resultados, a média de impacto, que resultou do BIA, tem algumas outras colunas que a gente pode escolher. E com isso você tem as opções. Essas são as opções básicas, a gente pode configurar opções avançadas para isso. E optando para continuidade, a gente vai para o próximo ponto, que era o segundo mais crítico. Eu vou te dizer que alguns dos meus clientes, eu diria mais uma questão de compliance, depois de enfrentar várias dificuldades no processo de BIA, eles simplesmente criaram uma regra de que os processos críticos da empresa são A, B, C e vamos aos planos. Por quê? É muito mais fácil para o auditor identificar problemas do seu processo pela falta de planos, e ele considera assim que você não tem os planos, não fez o teste, do que ele identificar problemas na parte do BIA. Então, por requisitos de compliance, eu tenho notado que alguns dos meus clientes já bypassam o BIA, já fazem uma análise bem alto nível, sem envolver muitas áreas de negócio, ou tentam fazer uma decisão executiva de quais seriam as áreas críticas e depois disso vão para os planos. Não acho que esse é o melhor modelo, mas é o que eu tenho notado em alguns dos meus clientes. Então, porque quando o auditor chega, uma das primeiras coisas, ele vai perguntar do BIA, mas isso é uma coisa fácil de justificar. Os planos, normalmente, necessitam muito do envolvimento da área de negócio. Então, por ali, quando eles estão auditando os planos, dá para identificar claramente qual conversar com a área de negócio, se não está propriamente retratado, se não tem todos os atributos dos planos propriamente identificados, todos os recursos em termos de pessoa, sistema, tecnologia ou ambiente claramente identificado. Quando a gente está criando esses planos, normalmente tem uma hierarquia. A gente acha que para um modelo mais eficiente, você pode quebrar os planos em 2 níveis. Um alto nível, que é o plano que normalmente engloba um departamento, engloba uma área, engloba
um sistema específico. E depois você tem os procedimentos. Os procedimentos são mais detalhados, então seriam os procedimentos para recuperar um sistema de um servidor, uma aplicação, um roteador, normalmente um ativo tecnológico. Então aqui de novo mostrando no sistema como é que seria, teria os tipos de plano, a gente tem uma tela similar para criar os procedimentos, e depois na parte do plano uma ideia como é que o plano apresenta. Alguns indicadores que são importantes, como eu falei, a gente quebra os procedimentos, os planos em dois níveis, os planos e os procedimentos. Então um plano é composto de vários procedimentos. Cada plano e cada procedimento tem o tempo de execução. Isso é uma medida importante para ser identificada quando você está criando. É lógico que quando você está criando a primeira vez, isso é uma estimativa. Depois que você vai fazer os testes, vai ser quando você vai fazer a medida mais precisa do tempo de recuperação. Então, a gente avalia os dois indicadores que seriam se todos esses procedimentos forem feitos de uma maneira em série, um atrás do outro. Então, primeiro você instala o sistema operacional, você não pode instalar o banco de dados sem instalar o sistema operacional. Depois do sistema do banco de dados, você instala talvez o web server ou a aplicação. Mas existem alguns procedimentos que você pode fazer em paralelo. Então, talvez se uma pessoa está instalando um banco de dados, você já tem uma outra pessoa configurando a rede. Então, a avaliação desses procedimentos, a gente tenta já dar um resultado automático, que é o tempo de execução no melhor caso, que é o valor do maior procedimento, o tempo do maior procedimento, e o tempo de execução em termos de série. Então, a gente soma todos os procedimentos atrelados àquele campo e vai te dar um tempo total de execução em série. Então, agora passando para a parte de publicação dos planos, alguns indicadores que é muito importante. Então, como vocês falaram, tem a parte do BIA, normalmente um problema. Então, um indicador muito importante é o processo de BIA. Da mesma maneira que eu tenho esse exemplo aqui com a parte de teste, a gente avaliar quantos desses BIAs que foram enviados para as áreas de negócio já foram iniciados, quantos estão 50% feitos, quantos estão 100% assinados pela área de negócio, já foi avaliado o resultado dele. Então, é criar uma métrica do processo de análise. Uma vez estabelecidos pela primeira vez, vai passar, normalmente a parte de avaliação começa a ficar bem mais fácil. A primeira, eu normalmente concordo que é a mais difícil, porque tem toda essa parte educacional da empresa de avaliar que isso é importante e aprender como é feito da primeira vez. Depois que isso é feito, você vai fazer o mesmo tipo de métrica em relação à criação dos planos. Quantos planos estão feitos, quantos planos foram testados, quantos planos passaram no teste. Então, você vai buscar indicadores de progresso no processo ou nessa parte do processo de continuidade. Depois que os planos estiverem publicados, testados, a gente entra na gestão. E a gestão você vai ficar avaliando os incidentes. Então, como eu falei, os incidentes podem variar de um outro caso que aconteceu foi esse cliente estava movendo alguns dos servidores de um data center para um outro data center. Então os servidores foram feitos o backup numa sexta-feira, depois do horário de expediente, foram começados a desmontar, colocou no caminhão, no sábado começaram a ser movimentados, houve um roubo do caminhão. Então os servidores foram roubados, quando chegou lá quando a gente recebeu isso, agora vamos começar a fazer o plano de continuidade. O plano de continuidade não estava muito bem preparado para esse tipo de incidente. Estava muito bem preparado para outros tipos de incidentes, mas um dos problemas é que algumas das fitas estavam indo junto com o caminhão. Então, a gente até conseguiu restaurar nas outras máquinas, a gente conseguiu restaurar porque tinha, lógico, o ambiente de contingência, mas a última fita de backup, que foi da sexta-feira, que estava indo com o caminhão, não conseguiu ser restaurada. Então, a gente atingiu a parte de recuperação em termos de tempo, mas não atingiu a parte de recuperação em termos dos dados. Então, esses são pontos importantes para estar avaliando. Incidentes podem ocorrer de várias maneiras. Então, você fazer cenário, simulação de cenário, tentar identificar casos como esse, são muito importantes para você avaliar casos de teste para os seus processos de recuperação.
Então agora eu queria abrir para perguntas. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui que normalmente é muito comum. Qual o tempo de implementação para cada uma dessas áreas? Então eu acho que isso varia de empresa para empresa, mas eu diria que para pequenas empresas, cada uma daquelas fases você pode abordar de duas maneiras. Um modelo de consultoria auxiliar ou um modelo de consultoria que executa. Então, de auxiliar seria de um treinamento. A gente faria um treinamento para o time de continuidade para fazer um processo de BIA. Mas, normalmente, a gente gosta de fazer um treinamento mais hands-on, onde você faria um processo de BIA junto com o time de continuidade. Então, digamos que a gente defina no escopo 2 ou 3 processos de negócio, a gente faria uma implementação. Então, uma conta alto nível seria na faixa de 2 semanas ou uma semana para a gente fazer cada uma daquelas fases ali. Então, a parte de definição de política, a parte de BIA, a parte de definição de estratégia, dos planos e gestão de continuidade. Ou a gente tem um modelo mais que você terceiriza toda a parte de continuidade, por exemplo, para módulo. Então, eu acho que isso variaria do tamanho da empresa e do escopo, mas daria uma média. A gente tem algumas métricas para avaliar quantos processos de negócio, quantas políticas estariam no escopo, quantas áreas de negócio seriam envolvidas. E tem processos de implementação que a gente já fez em 2 meses, já teve processo de implementação de 6 meses, ou para clientes muito grandes pode demorar até mais tempo. Teve uma das implementações que eu fiz que a gente era realmente o time de recuperação, então a primeira vez demorou 4 a 6 meses, incluindo um teste completo de recuperação, envio de fitas para outra localidade, até alguma recuperação, uma parte da recuperação era até no exterior. Então essas são algumas métricas de tempo para a implementação. Tem uma pergunta, se eu consigo escalonar o grau de importância daqueles tópicos que voltamos, tipo, quais os mais importantes? Eu vou te dizer, minha opinião é o seguinte, normalmente, quem está encontrando a maior dificuldade no BIA é porque está fazendo isso talvez pela primeira vez ou porque não está tendo um alto grau de comprometimento da organização. Se você me perguntar qual é o mais importante, se eu tivesse entrando na sua organização pela primeira vez, estivesse conversando com você, eu ia nos testes. Porque os testes já vão me demonstrar o resultado de todo o seu processo. Se você tem testes claramente identificados, seus planos foram testados, isso já te dá um alto grau de maturidade. Se os testes não estão completos e prontos, aí eu vou para um grau anterior, que seria a dos planos. Mas eu particularmente acho que os planos são muito importantes. Se você não fizer o BIA, o que vai acontecer? Provavelmente você gastou mais dinheiro do que o necessário, se você não fizer um bom BIA, porque você talvez não tenha encontrado os seus processos mais importantes. Ou você esqueceu algum processo importante quando você fez a sua análise. Então, esse é o risco de você não fazer um bom BIA. Se você não fizer um plano, o seu risco é muito menor. Você realmente não recupera nada. Então, é um balanço. Quanto mais para frente naquele ciclo você está, mais risco. Se você fez o plano e não testou, eu vou te dizer, seguramente no momento que você testar, realmente você vai ter problema. Então, esse é o balanço que você tem que fazer. Por isso que eu falei, começa pequeno, mas completa o ciclo. Se você identificar 3 processos de negócio, faz o BIA, faz os planos, faz os testes, aqueles 3 estão maduros. Aí você agora expande. Agora você começa, como alguns casos que eu já vi, vamos fazer 150 processos de negócio. Passa 8 meses no processo, o resultado, os planos já mudaram, porque a empresa mudou,
teve uma aquisição, teve troca de área de negócio, como eu falei, pessoas mudam, aí já aquele dado já não é mais tão real, aí já começa a se questionar, mas agora a gente vai fazer plano por um dado que já não é tão real, então o tempo é muito importante. Por isso que o ciclo tem que ser claramente definido e quanto menor seu ciclo, é lógico que você tem um tempo para fazer cada uma daquelas atividades, mas se o seu ciclo for de uma maneira de alguns meses, mais claro tá, e mais preciso aqueles dados que você coletou no BIA até o momento que você testou, eles estão válidos. Eu acho que a gente já está passando um pouco de tempo, eu recebi algumas perguntas aqui, eu vou agora passar de volta para o Recupero para a gente fazer o fechamento, mas todas essas perguntas aqui a gente consegue recuperar quem foi a pessoa que fez a pergunta e a gente vai estar respondendo, bem como essa apresentação vai estar disponível e a gente também gravou essa apresentação. Sérgio, Paula, querem adicionar alguma coisa? João, eu queria já agradecer um pouco, né, a tua participação e chamar também um pouquinho a atenção aí do pessoal, muitas vezes, sobre o trabalho de GCN, nessa parte de riscos que o pessoal colocou, inclusive, como uma grande dificuldade, são os benefícios indiretos que você tem justamente na identificação de riscos tratáveis, né? Muitas vezes um pequeno equipamento ou uma coisa de pequeno porte com investimento baixo, nesse processo todo de análise de risco a gente detecta e elimina esse agente de ameaça e, portanto, você mitiga a ocorrência de um desastre de maior magnitude. Muitas vezes essa atividade ela não é devidamente valorizada dentro de um trabalho de GCN e isso é um ponto extremamente importante para as organizações. Bom, já de antemão eu vou agradecer então a participação de todos nesse webinar. Lembrando que a gente faz este evento mensalmente, portanto nós teremos um próximo webinar já previsto para o mês que vem. E aí nós já estamos trabalhando numa nova formatação, numa nova dinâmica desse webinar, e aí nos aguarde que nós estaremos informando mais em detalhes para todos como vai ser essa dinâmica, como vai ser essa interação. Nesse ínterim, eu queria já agradecer a participação de todos e deixar aberto o convite para o nosso próximo webinar e reforçando que a Módulo está à disposição de vocês para poder elucidar de forma melhor e mais clara os temas que aqui foram abordados pelo João de uma maneira mais superficial devido ao tempo escasso. Um abraço a todos, até o próximo webinar.